Posso começar? E aí você vai lá e multiplica aí. Make host. Pronto. Viu? Você já viu? Já está como gerenciador aí, viu? Tá legal. Apareceu outra tela para você aí, Alana? Só apareceu esse? Quando o senhor mudou, apareceu sim. Os benefícios de entender o comportamento está aparecendo, né? Agora, no momento, não. Só aquele tema. A psicologia do comportamento humano. Ah, tá. Não deixa o professor saber não, mas eu ainda estou aprendendo. Bom, Tá bom. Alana, só tem você mesmo aí, né? Não chegou mais ninguém. Se você viu que chegou alguém aí, me avisa para eu colocar, viu? Tá certo. Vamos lá. Você, Alana, qual a sua idade? Só para te conhecer. Eu tenho 19. Você já teve aula comigo? Sobre Já direito sim, de de trabalho. leis trabalhistas. Tá. Sabia que eu me lembrava do seu nome. Pronto. Bom, então, falando aí da psicologia do comportamento humano, né? Esse tema é muito importante quando, quando a gente fala do relacionamento das pessoas, já que nós estamos falando é um curso de técnico de segurança do trabalho. Então, vamos direcionar essa questão da psicologia do comportamento humano para o setor de trabalho, ok? Então, o que é o comportamento humano? Se você quiser interferir, alguma coisa assim, fique à vontade sempre, viu, para falar alguma coisa, para, se não entendeu, pedir para eu retornar, não tem problema nenhum. Tudo bem? Tá bom. Pronto. E me avise quando for dando 10 horas, porque eu me empolgo e vou embora. Ok. O que é o comportamento humano? Quando a gente fala assim, o que é o comportamento humano? Eu talvez não sei você, mas se eu perguntar para você assim, perguntar não, se eu disser a você assim, pense em comportamentos de pessoas que você conhece. Aí com certeza você vai pensar em primo, irmão, pai, mãe, as pessoas que fazem parte do seu círculo de convivência, né, mútua. Essas pessoas normalmente que fazem parte do nosso dia a dia são pessoas que nós conhecemos. Então, se eu apresentar uma situação para você, você vai dizer, aí eu pergunto, se fosse seu pai aqui, ele iria fazer o quê? Aí você ia dizer, bom, como eu conheço meu pai, ele iria fazer isso, isso, isso e isso. Como eu conheço minha mãe, ela ia fazer isso, isso, isso. Como eu conheço meu irmão, e por aí vai, né? Mas quando você chega numa empresa, todas essas pessoas que são pais e mães, amigos, primos de outras pessoas, são pessoas totalmente desconhecidas para você, ok? Então, o que é o comportamento humano? O comportamento humano pode ser definido como um conjunto de todas as ações físicas e emoções que estão associadas a um indivíduo ou mesmo a um grupo social. Ou seja, esse comportamento que você vai ver em outra pessoa, que você tem a oportunidade de contemplar em outra pessoa, né? Você vê aí nesse slide, aí tem uma reunião de amigos e a gente percebe que tem uma mesa, parece que tem uma cadeira ali e tal, parece ser um ambiente de trabalho. Então, é tipo assim, um momento de descontração, ou que aquela pessoa está contando uma história, um fato, ou está até mesmo explicando como se trabalha, como se faz alguma coisa. Mas cada uma dessas pessoas
ela tem comportamentos que são inerentes à vida de cada uma delas. Cada pessoa dessa, né, ela tem uma história, ela tem uma família, ela tem um contexto, todas estão sorrindo, mas quando termina esse momento aí, será que todas continuarão sorrindo? Né? Então, o que é que poderá acontecer? Quando se trata de uma empresa, quando você está numa empresa exercendo a sua função, né, o seu trabalho, esse comportamento ele define quem é você. Ele define como é que deve ocorrer o desenrolar do trabalho. E uma pessoa como técnica de segurança, como é que eu vou dizer? Ela chega no ambiente de trabalho todo dia, todos os dias, e tem aquela reunião de DDS e tal. Psicologicamente, ela teria que, como ela está desenvolvendo ali aquela atividade de, de fazer o DDS e tal, seria interessante ela observar o comportamento de cada um que está ali no DDS. No DDS, você está fazendo DDS, se você estiver fazendo DDS com 3 pessoas, é fácil, né? Porque as 3 vão ficar prestando atenção em você. Quando esse DDS são 10, 15, 20 pessoas, aí você vai ver que tem um brincando com o outro, tem outro que está de costas, tem outro que está fazendo outra coisa. E isso são os comportamentos de cada um, né? E naqueles comportamentos, você tem que ter a psicologia de entender se aquela pessoa que está ali naquele momento, se ela está bem para ter um bom dia de trabalho. Se ela está, se você vai, se a produção dela naquele dia, você ontem a viu, hoje você volta a vê-la novamente. E aí você vê que o semblante dela não está legal. Então, esse olhar, né, do técnico de segurança do trabalho em relação a uma equipe é muito importante, porque ele pode, inclusive, se ele impedir que aquela pessoa vá para a área, ele pode estar evitando um acidente, pode estar evitando uma situação de, de perda, né? Então, o comportamento humano, nessa questão associada a indivíduos ou a um grupo social, ela estabelece o quanto nós estamos dedicados à vida, dedicados a uma situação, dedicada a uma gestão comportamental dentro de um local de trabalho ou até mesmo familiar, entendeu? Ou seja, as nossas respostas mais variadas, né, aos mais variados estímulos do dia a dia, tanto de origem interna quanto externa, estão associadas ao indivíduo ou a um grupo social. Isso baseado dentro ainda do comportamento humano. O mapeamento desses diferentes modos de agir nos permite identificar reações mais comuns em situações específicas. Okay? Ainda assim, dada a natureza humana e a possibilidade de escolha individual, nunca é possível determinar com precisão se um padrão de comportamento vai ser repetido ou não. Ou seja, vou dar um exemplo. A pessoa, deixa eu voltar aqui no slide, essa pessoa, você consegue, não sei se você está vendo o meu mouse aí, mais um exemplo aqui, essa moça, né? Essa moça de camisa cinza. Isso não, a forma como ela está hoje, né? Isso não quer dizer que amanhã ela esteja da mesma forma. A forma que ela se apresenta não quer dizer que a amiga dela também vai ter uma apresentação semelhante, né? Então, os diferentes modos
de atitude, os diferentes modos de ação de cada indivíduo, nos permite identificar essas reações, ok? Mas a gente identifica, mas nós não podemos determinar, né, com a precisão, né, porque não é um padrão, se aquele comportamento daquela pessoa vai ser repetido no dia seguinte, ou no momento seguinte, ou no período da tarde, entendeu? Então, todo comportamento, ele está baseado no que cada pessoa vive no seu dia a dia. Então, eu estava há pouco tempo atrás, agora, falando com uma pessoa da área de psicologia, especificamente, e perguntando sobre, ele falou assim, não sei quem da primeira idade. Aí eu falando, bom, estávamos conversando sobre o que seja a primeira idade. Primeira idade é quando a criança vai de 0 aos 2 anos de idade, aí é a primeira idade. A segunda idade é de 3, 4, 5 até o 6º ano, né? É a segunda idade. A terceira idade é dos 6 aos 12 anos. Então, cada período desse, né, que a criança vai passando, ela vai construindo nela, cada dia, vai construindo nela padrões de comportamento. Então, às vezes, as pessoas estão... Entrou mais alguém aí? Não. Ainda não. Ainda não, né? Mas você está compreendendo, Alana? Estou sim. Pronto. Qualquer coisa, por favor. Então, esses comportamentos, né? Você hoje tem 19 anos. Há 6 anos atrás, você tinha 13. Há 7 anos atrás, você tinha 12. É isso? É isso mesmo. Né? Até os 12 anos, então você, com certeza, você lembra de quando você tinha 12 anos de idade, até aquela idade sua, que você lembra de 12 anos, você estava em construção da sua personalidade. Então, hoje, você não tem mais traumas. Se você teve traumas até os seus 12 anos, 12, 13 anos, se teve alguma coisa que causou um trauma em você, isso precisa sim ser tratado. Mas, a partir dali, você não é mais trauma. Você pode ficar chateado com a pessoa, você pode ficar aborrecida, você pode gostar, você pode amar, você pode odiar. Mas isso não é mais uma questão de trauma. É assim, poxa, a Lana não fala mais em público porque quando ela tinha 15 anos, alguém reclamou porque ela estava falando. Não, isso não é trauma. Você criou um bloqueio e tal que pode ser desbloqueado, mas é diferente do que foi construído na sua primeira idade, na segunda idade, na terceira idade, ok? Ou seja, dos 0 aos 2, dos 3 aos 6, dos 6 aos 12 anos, até a terceira idade. Então, esses comportamentos, o seu comportamento hoje, aluno, eu nem conheço você, mas o seu comportamento hoje, ele é em função do que foi, vou usar o termo impresso, o que foi impresso em você na sua criação, no seu crescimento, né? Então, o padrão que você hoje exerce, né, na sua vida, é o padrão, quem é a Lana hoje, o que é que a Lana faz, como a Lana se comporta em determinado... Estou falando a Lana porque isso aqui você começava. Como você se comporta hoje, tudo isso, todo esse contexto das suas reações em determinadas situações, ele foi impresso lá atrás, ok? Então, mas isso não define que o comportamento de uma pessoa ela seja um padrão. Tem dia que a pessoa está mais acessível, tem dia que não está, tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal, né? Então,
todo esse contexto de comportamento nos leva a definir o comportamento humano como um assunto complexo e cheio de nuances, né? Não por acaso iniciamos falando que nem assim, quando nem o mais célebre psicólogo ele pode esgotar esse tema assim, do que é um ser humano, né? Qual o comportamento de um ser humano? Lógico que cada psicólogo, cada profissional dessa área, ele vai querer estabelecer conceitos, né? Ele vai querer estabelecer, não. Existem conceitos para cada situação. O que fazer, né? Quando estou com essa situação? O que fazer com aquele trauma que aconteceu comigo lá quando eu tinha 10 anos de idade? Como a gente pode resolver isso? Então, tudo isso está dentro do comportamento. Então, cada pessoa, você vai chegar no seu ambiente de trabalho para fazendo lá o DDS, e ali você não sabe, ninguém vai saber, ninguém tem como saber o que pode acontecer no final do dia. Por quê? Como cada pessoa tem um comportamento, cada ser humano tem um comportamento, isso não é um comportamento coletivo, né? Um comportamento, vou dar um exemplo de um comportamento coletivo. Assistindo um jogo de futebol, né? Brasil e Argentina. O Brasil faz um gol. Qual o comportamento coletivo ali? Todo mundo gritar, gol! É isso aí. Então, esse é um comportamento coletivo. Mas, quando você vai perguntar para as pessoas que estão assistindo aquele jogo, o que você faria como técnico daquela equipe, você vê que cada pessoa vai dar uma opinião diferente. Porque isso está baseado em cada comportamento que cada um de nós, que cada um carrega em si. Ok? Então, o comportamento do ser humano, ele é algo que tem que ser analisado dia após dia. Não existe aquela coisa do não, fulano ele é assim e ponto final. Ok, fulano é assim, ponto final, mas isso não é um padrão. Tem dia que ele não é assim e ponto final. Tem dia que fulano está mais amável, tem dia que fulano está mais agressivo, né? Lógico que existem as pessoas que têm as características que isso não tem aquela pessoa que é amorosa, né? Vai ter um dia que ela vai ficar brava, mas normalmente é uma pessoa amorosa. Mas já tem outra que normalmente ela é brava. Vai ter um dia que ela vai ficar amorosa, né? Tem aquele que é brincalhão, tem aquele que é mais silencioso, tem aquele que tem um mentiroso, né? Tem uma série de coisas. Então, tudo isso faz parte do comportamento do ser humano. Ok? Deixa eu ver aqui. Próximo. Deixa eu ver se é. Comportamento do ser humano. Então, vamos lá. O que define o comportamento? Faltou o U aqui, o O. O que define o comportamento humano? Nesse slide aqui, tem assim, autorrealização, né? O crescimento, o autocontrole, a independência, os desafios, tudo isso faz parte da autorrealização do ser humano. O ser humano, quando ele está em crescimento, né? Quando ele busca o autocontrole, quando ele está buscando a independência dele, quando ele aceita os desafios da vida, ele está num período de autorrealização. Aí tem outra linha aí desse nosso triângulo, a autoestima, relacionada à estima. Tem autoestima, confiança, respeito dos outros. Veja bem, em respeito dos outros, não é respeito,
aí é de alguém para a pessoa, né? Não é respeito de você aos outros. Lógico que você vai respeitar, não estou falando que não é respeito. Mas quando você tem uma boa estima, né? Você tem uma boa autoestima, admitir que tem alguém entrando aí. Quando você tem uma boa autoestima, né? Você tem confiança, você acaba tendo respeito dos outros em relação a você, em relação às suas atitudes, em relação aos seus comportamentos, né? E na linha dos sociais, né? Ainda o que está sendo definido no comportamento humano, tem a família, as amizades, o amor, né? Deixa eu ver aqui. Sim, né? Então, mas o que de fato define o comportamento humano? Né? Como são definidos esses comportamentos? Por que agimos da forma que agimos? Né? E como os padrões se transformam ao longo do tempo? Todas essas perguntas, ela está no espaço que nós ocupamos no mundo, né? E as possibilidades que ele, né, nos representa. Então, nós fazemos parte do mundo, fazemos parte de um continente, de um país, de uma região, né? De um estado, e por aí vai, de uma cidade, de uma rua, de uma casa, ok? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Está me ouvindo, Eduardo? O áudio dele ainda está desconectado. Isso aí sou eu que vou resolver? Não. Não é ele que tem que conectar. Ele não está me ouvindo. Bom, então, o que define, né, os nossos comportamentos... Isso aí? Eduardo? Eduardo? Você me ouve? Ele não vai escutar, não, professor, que ele tem que conectar o áudio primeiro. Aí depois ele escuta, entendeu? Entendi, mas aí o que eu faço para que ele preste atenção na aula? O que ele sabe o que está acontecendo? Paciência. Paciência. Bom, então vamos lá. A definição do comportamento humano, né? O que será que define esse comportamento humano? Desde que nascemos até chegarmos à idade adulta, passamos por incontáveis mudanças, né? Coisas que aconteceram em nossas vidas, como eu falei, ela dia após dia do ser humano até chegar à idade adulta vai estar sendo impresso nela ali como ela vai ser quando ela se tornar uma pessoa adulta, como vai ser, né? As mudanças, aí acontecem as mudanças fisiológicas, as mudanças psicológicas, acontecem as mudanças né, físicas, né? Acontecem as mudanças culturais. Às vezes a pessoa está numa cidade, muda para outra cidade, muda de bairro, e normalmente, mesmo dentro de uma cidade, você vai de um bairro para o outro, parece que você está saindo de uma cidade para outra. Porque você, naquela outra rua, né, quando se fala de cidade, nem se fala. Naquela outra rua já tem outras pessoas que têm outros comportamentos, né? A cidade, a rua é mais tranquila, ou a rua é mais perigosa, uma série de situações. Então,
dentro dessa mudança do comportamento humano, né, dentro desse processo, que pouco a pouco ele é definido, vai definindo a personalidade, vai definindo a personalidade, vai definindo os traços característicos, o caráter, né, reações diante de desafios. Será que ele entrou? Aparece para minha tela e volta. Está me ouvindo agora, Eduardo? Sim, estou ouvindo agora. Pronto. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Você chegou e nós já estamos já meia hora de aula já. Só chegou a Lana e agora é você. Mas depois vocês assistem e ouvem aí na plataforma lá do YouTube. Então, desde que nascemos até chegarmos na idade adulta, tem todas essas mudanças que ocorrem, né, na vida da gente. E aí, a partir desse processo de crescimento, é que pouco a pouco vai sendo definida a personalidade. Vocês percebem, assim, a Lana, talvez, você já está, não sei se já trabalhou em algum lugar, ou se trabalha, o Eduardo aí também, mas quando você chega no ambiente, né, para trabalhar, tudo ali é novo, tudo ali é diferente, tudo ali as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Aí você começa aquilo ali se torna um desafio para você. Qual o desafio? Conhecer cada pessoa, saber como cada pessoa age, né? Como cada pessoa se comporta ali, como você vai se comportar diante dos desafios que irão aparecer, perdão, diante dos desafios que irão aparecer. Isso aí vai criando em você, vai criando na pessoa a identidade dela naquele local, naquele trabalho. Você vai criando a identidade. Tanto que aí você, no local de trabalho, numa reunião de família, até mesmo numa reunião relacionada a uma reunião religiosa, né? No caso de igreja, você vai ver que existem pessoas que têm comportamentos de toda forma, né? De toda forma, porque ali foi criado nela, foi criado no contexto individual dela, no crescimento, nas experiências que ela teve na vida, vai criando características diferentes. Você vê, numa família que tem vários irmãos, aí tem aquele irmão que é assim, irmão que é assado, irmão que é desse jeito, irmão que é daquele outro jeito, e por aí vai. Você vê que o primeiro irmão, o primeiro filho, né, no caso que tem mais de 2, 3 filhos, no mínimo, o primeiro, ele tem uma característica mais voltada para a questão do relacionamento ele com os pais, porque ele cresceu, ele e os pais dele. Quando nasce o segundo filho, agora já tem a característica dos pais e do irmão, ou seja, para aquela quarta pessoa que nasceu, né, que é no caso o segundo filho, ele já tem como, como, como exemplo para ele o irmão mais velho, o pai e a mãe. Quando nasce o terceiro filho, aí ele já tem mais o primeiro irmão, o segundo irmão, o pai e a mãe. Fora nos demais contextos, né? Que aí tem primo, tem tio, tem tia, tem vó, vizinhos, tal. Então, à medida que nós temos uma coletividade maior, um agrupamento maior de pessoas no nosso dia a dia, essas pessoas vão agregando, de alguma forma, influências em nossas vidas, né? Então,
Tanto que tem uma frase que diz assim, diga com, diga com quem anda, que eu direi quem tu és, né? Tem uma frase que o pessoal que fala aí, né? Um adágio popular que fala isso. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Por quê? Porque quando você se envolve, né, com determinadas pessoas, quer queira, quer não, você acaba sendo influenciada por valores que aquelas pessoas, que aquele grupo carrega. Por exemplo, né, eu já falei aqui em aulas, na aula anterior, eu falei sobre direito de trabalho na quando eu falei sobre o direito do trabalho em relação à empresa e tal, eu falei, que eu comentei que eu era advogado criminalista. E interessante que não é raro os casos que acontecem em que a pessoa, aquela história, estava no lugar errado na hora errada, né? Ontem mesmo teve uma situação assim, anteontem teve uma situação assim, duas pessoas, né, envolvidas com drogas, usuárias, foram estar no lugar, quando chegou nesse lugar para comprar a droga, quem chegou, sem ninguém esperar? A polícia. Quem foram os indiciados como traficantes? Os usuários, né, que estavam lá no meio, todo mundo levou a culpa. Então, diga-me com quem anda, que eu direi que tu és. Então, esses comportamentos, né, que nós carregamos, comportamento que eu carrego, que você carrega em determinadas situações, ele tem que ser um diferencial positivo, né, no seu ambiente de trabalho. Ele tem que ser um diferencial positivo na sua casa, né? Ele tem que ser um diferencial positivo, porque tem pessoas que têm diferencial negativo, né? Ele tem que ser um diferencial positivo. Você tem que causar você tem que ser você tem que ser o cara, né? No caso de mulher, você tem que ser a cara, como o pessoal fala, né? Você tem que ser a pessoa que faz a diferença naquele ambiente de trabalho, porque você faz parte desse contexto do comportamento humano. Mas que comportamento é esse? Quem é você? Quem vai saber quem é você? Vai saber quem é você no seu dia a dia, na forma como você vai conduzir as diversas necessidades, as diversas situações que aparecerão para vocês aí cada dia. Só abrindo por se tratar de um curso de técnico de segurança do trabalho, não sei se eu falei com vocês que falei sim, eu trabalhei na refinaria lá de Pernambuco, Abreu e Lima. E ontem, o colega, eu tenho uma sobrinha que ainda trabalha lá, e anteontem, dia 27, hoje é 29, né? Então foi anteontem, uma válvula lá na área de instrumentação, uma válvula de vapor, ela explodiu lá na hora que o carro foi abrir, ela explodiu e o cara foi a óbito. O cara foi arremessado a 20 metros de distância. Então, no jornal diz que foi 5, mas minha sobrinha disse que foi 20 metros de distância. Então, estou falando isso pela questão de vocês serem técnicos de segurança, mas ele deixou duas filhas. Olha como a influência da morte desse pai, né, de uma maneira assim, tão brusca, tão violenta, vai gerar no comportamento delas até quando elas forem adultas. São duas crianças, né? Crianças pequenas. Então, isso está sendo impresso na vida delas agora, né? Que vai influenciar no comportamento delas no futuro. Então, o que você é hoje, né? Quem é Alana? Quem é Eduardo? Quem são essas pessoas hoje?
né, no contexto que vocês vivem, né, no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto de amizade. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que teve impressas no caráter dela a história, né? Um comportamento de fala, um comportamento de pensar, como pensar determinadas coisas, como resolver determinadas coisas, né? Que chegam de forma das mais variadas formas para a gente, né? De que forma você recebe, né? Sempre que acontece alguma situação em família que precisa de alguém para tomar uma decisão, sempre tem aquela pessoa. Não, aquela pessoa é a pessoa mais calma, deixa que ela resolve tudo, né? Sempre tem essa pessoa. E nós temos que ser essa pessoa. Vocês, no ambiente de trabalho, né, nessa questão como técnico de segurança, vocês têm que ser a pessoa que faz a diferença. Vocês têm que ser aquela pessoa que o colaborador lá, ele vai ter, sei lá, brigou com a esposa antes de sair de casa, a filha foi embora com o namorado, e ele tem que ir trabalhar, e vocês vão ter que usar da psicologia, né, do comportamento humano, para saber o que fazer com aquele cara. Vai jogar ele numa área onde está passando uma linha viva lá, vai jogar ele numa área onde tem uma alta pressão de vapor, por exemplo, né? Não, né? Conversa com o superior dele para tentar deslocar ele para um lugar mais tranquilo. Então, tudo isso faz parte do saber, do que a gente fala assim, do feeling, né? do profissional de segurança. Então, ele tem que estar ali atento, não é fazer sempre. Qual é o trabalho do técnico de segurança? Não chegar lá todos os dias, ver se todo mundo está com capacete, tá com luva, está com bota, está com não sei o que. Não. O trabalho do técnico de segurança, ele vai além disso. Não só do técnico, mas todo líder, né, de uma equipe deveria saber disso, né? O que fazer, né? Como entender o procedimento, como entender aquela pessoa que está no trabalho naquele dia, ok? Vou adiantar aqui para a gente ganhar mais conteúdo. Todas as transformações e definições, né, que são influenciadas pelo meio na qual estamos inseridos, né, é tudo voltado com as pessoas que interagimos, né? Questão de cultura, como eu falei, né? O local onde você vive, com quantas pessoas você vive dentro de casa, né? Se você tem que acordar mais cedo, porque você tem que usar o banheiro mais cedo. Então, tudo, né, na sua vida, desde o momento que você vai dormir até o horário que você acorda, isso vai ter uma influência para o seu dia seguinte. Se você dormiu bem, se dormiu mal, se teve um sono atrapalhado, se teve um sono tranquilo, tudo isso vai influenciar no seu dia seguinte, porque você foi exposto àquela situação. Okay? Tanto que quando a pessoa sai de férias, que volta, o que é que a gente normalmente diz? Você está diferente, você voltou mais tranquilo. Porque a pessoa, aquele estresse, aquela situação do dia a dia ali, que às vezes, a depender do trabalho, é repetido, né? Não muda nada, aquilo vai causando cansaço. Então, quando a pessoa sai, muda de ambiente, o corpo dela revigora, o corpo dela muda e ela volta com a aparência de mais nova, de mais descansada. E que, de fato, ela está. Então, cada fator, né, desse, ele tem influência no processo de construção do comportamento humano, né? Tanto em nível individual quanto coletivo.
né? Alguns desses comportamentos são instintivos, né? Lógico, se você, assim, o que é um comportamento instintivo? Se você bota a mão no lugar quente, você tira a mão logo, porque você vê que o lugar está quente. Isso é dando um exemplo de comportamentos instintivos, né? Outros são comportamentos que são relacionados a partir de repetições e definições sociais de certo e errado, moral e imoral. Ou seja, você bota a mão no lugar quente, você tira porque você sabe que está quente. Outros comportamentos, que não, aí já não são mais instintivos, é você saber diferenciar o certo e o errado, moral e imoral. Você entrar em uma ou em outra situação porque você quis, é um comportamento seu de você querer ou não querer. Estou sendo muito rápido aí, pessoal? Não, está ótimo. Tá ótimo? Olha lá. Então, voltando ainda no nosso slide aí, aí teve a questão do comportamento, né? Falando da autorrealização, da estima, do comportamento social, de segurança, né? Emprego, saúde e propriedade, fisiológicas, né? Que é respirar, comer, beber e dormir. Isso é o que nós fazemos todos os dias, né? Até quando acontecer a morte, então nós respiramos, nós comemos, nós bebemos e nós dormimos. Isso faz parte do nosso conceito diário. Então você não pode fugir disso aí. Você não pode parar de respirar. Você não pode parar de comer. Você não pode parar de beber e você não pode parar de dormir. Ok? Eu assisti um filme, já tem tempo aí que eu assisti esse filme, e era um grupo de pessoas na cidade, aliás, era no mundo, aconteceu uma situação no mundo em que algumas pessoas conseguiam dormir, outras pessoas ninguém conseguia dormir. E essa pessoa que conseguia dormir, quando tinha alguém que conseguia dormir, essa pessoa era levada para um laboratório para ser estudada por que ela conseguia dormir. Né? Então, nada disso nós podemos parar de fazer, só mesmo depois que morrer. Respirar, comer, beber e dormir. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Nós temos mais 10 minutinhos de aula, mas eu vou concluir isso aí, dependendo de qualquer coisa. Por que compreender o comportamento humano? Né? Veja nesse nosso infográfico aí, né? Tem influência de comportamentos no relacionamento. Veja que existe uma régua aí separando 8 pessoas. O comportamento destrutivo e aquele outro com comportamentos construtivos. Você vê que do lado esquerdo da tela, que tem inclusive uma bombazinha, né? Uma bomba nessa primeira pessoa, aqui tem uma bombazinha e ela parece que está próxima a explodir. Aí tem o comportamento dele. Gritar, berrar com o marido ou esposa, insultar, aí xingar o companheiro, discutir coisas que já aconteceram há muito tempo, fazer questão de ter a palavra final. Então, são comportamentos destrutivos. Aí nós pulamos para o comportamento construtivo. Discutir calmamente a situação, né? Ouvir o ponto de vista do outro, dizer coisas positivas sobre o outro e fazer com que ele ria, né? Fazer esforço para entender o que o outro está sentindo. Veja que são comportamentos que mudam todo o contexto. Se você tem um assunto a ser discutido e você tenta discutir isso com calma, é mais fácil de se resolver tudo, né? E faz parte do comportamento construtivo. Se você grita, né, com a outra pessoa, fica mais difícil de isso
ser resolvido. E esse comportamento, né, ele tem que ser compreendido. Então, por que temos que compreender esse comportamento do ser humano? Enquanto seres humanos, precisamos entender as origens e características desse comportamento, do nosso comportamento, né? E compreender a nossa própria existência. Porque você precisa, cada um de nós, né? Precisamos entender as origens, né, de nossos comportamentos, né? E por que em determinados assuntos, isso aí é um dever de casa, né, diário aí para cada um de vocês, entender por que em determinadas situações a forma de você agir, a forma de eu agir para resolver ou me sair da situação, eu sempre tenho aquela atitude. De onde vem essa origem? Né? De onde vem essa origem? Não. De qual a origem dessas minhas ações? Então, se você ainda não parou para pensar na origem das suas ações, está no momento. Né? O momento é esse. Assim, ó, quando você passa a compreender, quando passamos a compreender, a tentar, né, compreender a nossa própria existência, né, porque existimos, né, porque temos que fazer o que fazemos, né, você vai jogar uma luz, né, no entendimento básico de como evoluímos e moldando os hábitos e costumes com o passar do tempo. Isso o ser humano vem fazendo, moldando hábitos e costumes com o passar do tempo, desde os tempos primitivos, que é assim. Quando a gente você vê uma fotografia lá de 1950, por exemplo, né? 1950, 1960, aí você vê, por exemplo, um estádio de futebol onde estava acontecendo o jogo. Parece até que eu gosto de jogo assim, né? Mas é porque eu estava vendo, eu vi um filme, acho que foi um filme, sei lá, uma filmagem, né? Não foi um filme de assistir, não, de entretenimento, mas uma filmagem das pessoas no estádio de futebol no Maracanã, os homens de chapéu e de paletó e gravata na torcida, né? Hoje, isso é uma coisa mais estranha do mundo, você ir para o estádio de futebol usando aquele chapéu, né, característico, e usando terno, né? Paletó, gravata, às vezes com jaqueta. Então, era aquela época. Os homens se trajavam assim. Os homens se vestiam assim. E você vê que as coisas vão mudando. E parece que quanto mais tempo vai passando, menor vai ficando as roupas. Tem gente que você encontra na rua que parece que está nua, né? Eu às vezes estou andando com minha esposa, minha filha, um dia desse estava andando com elas em algum lugar, e aí passou uma moça e disse: vem cá, aquilo ali é um sutiã? Ah, não é só de sutiã. Então, o que, para mim, aquilo é só um sutiã, né? Aí disse que não, tem um nome, sabe? Eu esqueci o nome que dá. Aí minha filha me falou: não, pai, aquilo não é um sutiã, não, aquilo é alguma coisa que ela falou. E eu disse: não, aquilo é um sutiã. A menina só está de sutiã na rua, né? Então, são os comportamentos que vai mudando. Veja que são comportamentos que podemos dizer assim, coletivos, porque as pessoas já não se escandalizam mais, já não censuram mais, né? Se naquela época de 1950 alguém fosse para um estádio de futebol usando um sutiã, tão somente, né? Seria um absurdo. Era capaz de até nem ter o jogo, né? Mas hoje é uma coisa mais natural, uma coisa mais comum, ou seja, coletivamente, né,
as coisas vão mudando. Então, precisamos, sim, compreender esses comportamentos humanos. Há 20, 30 anos atrás, os funcionários de empresa, indústria e tal, eu falo porque meu pai era, as camisas que eles usavam para trabalhar eram camisas de manga curta, né? Não tinha necessidade de... Usava protetor auricular apenas quando estava lá no meio que tinha barulho e tal. Capacete usava ou não usava, era uma coisa mais informal. Hoje as coisas mudaram. Então, o comportamento humano está mudando. Nós estamos diariamente em mudança. Mudança social, mudança de hábitos, né? Mudança de costumes. E isso vai mudando com o passar do tempo, né? A cada período isso vai mudando. Precisamos entender, em relação ao comportamento humano, nós precisamos entender, né? E precisamos aprender a diferenciar o que é instinto, né? O que é instinto? Uma pessoa tem aquele instinto, quando chega uma situação, ela resolve de tal forma. Outra já não tem esse instinto, né, tão objetivo, né, de resolver determinadas coisas daquela forma tão fácil, né? Então, você veja que cada pessoa tem um comportamento diferenciado. Então, eu tenho um cunhado, por exemplo, que o carro fura o pneu, ele não sabe nem trocar o pneu de um carro, né? É capaz de ele chamar um socorro para trocar um pneu de carro. É um homem, né? Tem um colega mesmo que ele disse: rapaz, furou o pneu do meu carro. E agora? Eu nunca troquei pneu de carro na minha vida, né? E ele disse que a duras penas tem que aprender a trocar o pneu. Ele usou do comportamento instintivo dele para a sobrevivência. Ou seja, ele teve que aprender na marra, a trocar o pneu do carro para poder conseguir realizar o intuito dele, que era sair com o carro, né? Então, é importante percebermos, né, de que forma, como você chegou até aqui, né? Quais são as suas perspectivas, né, nessa construção histórica da sua vida, que com certeza tem a ver com o modo como vivemos individualmente, né? E como vamos reagir da próxima vez que você receber um desafio, que você receber uma crítica, o que você vai fazer, né? Se você for assaltado, né? Até quando você estiver trabalhando numa empresa e você receber a proposta de um novo emprego, o que fazer? Qual o seu comportamento diante disso? Qual o seu comportamento diante dessa situação de, poxa, recebi uma nova proposta de emprego. E agora? Eu vou fazer o quê? Eu fui assaltado. Se eu for assaltado, qual a minha reação? Tem 2 semanas, 3 semanas, minha irmã, uma pessoa botou uma arma no rosto dela para assaltar ela. Qual foi a reação dela? Ela virou, deu as costas e saiu correndo e gritando. O cara ficou xingando ela, mas graças a Deus ele não atirou, né? Então, teve a reação dela e teve a reação dele, né? Ele não tirar, ou se tentou tirar, não conseguiu, mas existiram 2 comportamentos ali, o comportamento dela e o comportamento dele, ou deles, né? Que foram 2 pessoas, no momento que foi assaltá-la. Então, todos 2, tanto a minha irmã quanto as pessoas que cometeram assalto ou a tentativa de assalto, os 2 ali, vou dizer que só tinha uma pessoa, né? Eram 2, mas vou dizer uma pessoa
O assaltante e ela, minha irmã. Duas pessoas tiveram comportamentos que são baseados na sua estrutura desde o nascimento, desde o momento que chegou ao mundo. Né? Então, mas, puxa, qual a reação dela nessa situação? Tudo isso tá sendo impresso. Vocês aí que tem, se na família de vocês tem algum bebê, alguma criança, ou pré-adolescente, até os 12 anos, essas pessoas estão sendo construídas. A personalidade, o caráter dela está sendo construído. Após os 12 anos, já foi construída a personalidade, né, dessa pessoa. Então, tudo isso é para tentarmos compreender a questão do comportamento humano quando você for aplicar a questão da psicologia, né? Você diz assim, poxa, mas como é que eu vou entender? Não, não vamos nos aprofundarmos em questão de psicologia, né? Com definições, com conceitos dados por esse ou por aquele outro filósofo, dado por esse ou por aquele outro psicólogo. Não, não vamos adentrar nessa, nessa seara. Estamos falando aqui para tentar colocar em vocês de uma forma mais... É superficial, porque são 3 aulas, né? Nós não estamos falando aqui... São 3 aulas, ou seja, são 3 horas de aula, né? Não tem como se aprofundar numa situação dessa. Né? Para cada assunto desse aqui, seria 3 horas de aula. Ou seja, como compreender o comportamento humano, o que define o comportamento humano. Então, para cada uma situação dessa, seria pelo menos 3 horas de aula. Mas estamos aqui compilando tudo para vocês entenderem, né, enquanto alunos, né, que posteriormente serão os profissionais, né, compreender o próximo, compreender aquela pessoa que vai te recepcionar, aquela pessoa que você irá recepcionar. Então, é necessário essa compreensão, é necessário você saber no contexto, né, qual contexto você vive. Então, às vezes, uma entrevista de 2 minutos que você faz com a pessoa, você fica sabendo quem é a pessoa. Né? Você chegou no emprego, um emprego novo, independente se você for técnico de segurança ou qualquer outra coisa. Oi, tudo bem? Tá, meu nome é Paulo. Hoje cheguei para trabalhar hoje aqui na empresa. E seu nome é como? Ah, meu nome é Antônio. Oi, Antônio, tudo bem? Meu nome é Alana. Oi, Alana, tudo bem? Quanto tempo você trabalha aqui? Não, eu trabalho aqui já há 3 anos. Que legal. Você mora aqui mesmo, próximo você mora aqui mesmo na cidade? Então, você vai conhecendo a pessoa. Aí, para cada resposta que a pessoa te dá, você completa. Você mora aqui na cidade? Moro. Ah, sim, eu moro lá na outra cidade, eu moro lá naquele outro bairro, eu moro lá naquela outra rua. Então, você vai estabelecendo um contato com a pessoa, perguntando a ela de uma maneira bem simples, bem simpática. Na verdade, você está fazendo a entrevista com ela, e aí, à medida que ela vai te respondendo, você vai dando também informações a seu respeito. E aí ela vai sentindo, né, que está tendo uma troca ali naquele relacionamento. E isso vai aproximando você da outra pessoa. Ok, queridos? São 22 horas e 4 minutos, né? Então, temos 1 hora aproximada que estamos aqui. E na próxima aula falaremos, dentre outros assuntos, falaremos sobre o benefício de se entender o comportamento humano. O benefício de se entender o comportamento humano. Às vezes, você que eu falo, não estou me referindo a uma pessoa específica, né? Mas, às vezes, nós nos damos mal ou nos damos bem por entender o comportamento de alguém. Você entende o comportamento de alguém. Vocês veem como eu falei, né, já finalizando a aula,
como eu falei para vocês, eu sou advogado criminalista. E quando aí você diz assim, poxa, só trata o bandido. Meu professor o professor Paulo Brito, lá que está dando aula, ele é criminalista. Aí vocês pensam assim, é só com bandido que ele trata. Só conversa com bandido. É com traficante, é com homicida, é com assaltante. Não, por incrível que pareça, eu não trato com eles. Eu trato com a família deles, né? Então, se diz assim, poxa, você defende o bandido. Eu defendo os direitos que cada pessoa tem, né? Porque cada pessoa tem uma história, né? E aí eu vejo a história daquela pessoa. Mas como é que eu fico sabendo a história daquela pessoa que está presa? Eu não vou poder ficar sentado com ele lá na cela 24 horas, 1 hora, 2 horas, para ele me contar a história de vida dele. Quem vai me contar a história de vida dele é quem? A família dele. Que vai me contar o comportamento dele. Quem é ele? O que é que ele faz? Por que que ele está ali? Né? O que levou ele a estar ali? Uma situação que aconteceu anteontem na delegacia, eu fui chamado, e aí eu cheguei aqui na delegacia de Exávio, e aí eu cheguei, a, 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 eu fui lá dentro, conversei com uma pessoa que tinha sido presa. As drogas são suas? Perguntei aos dois. Não, não é minha, não. Perguntei ao outro. É sua? Não, não é minha, não. Você é traficante? Não, não sou. Sou usuário. Aí perguntei para o outro. Você é traficante? Não, sou usuário. Então, todo mundo é usuário, ninguém é traficante. Né? Choveu droga e caiu justamente no colo deles. Beleza. Aí cheguei lá fora para falar com a mãe dele, com a mãe e esposa de um deles. Aí eu perguntei para a mãe, seu filho fulano é traficante? Aí a mãe, não, mãe é assim. Não, meu filho não. Aí eu olhei para a esposa dele. Quando eu perguntei à mãe, que ela disse que ela negativou, dizendo que o filho não era, automaticamente eu olhei para a esposa, para ver o semblante da esposa. A esposa, quando ela disse não, meu filho não é traficante, que eu olhei para a esposa baixou a cabeça. Isso foi um comportamento dela. O comportamento dela disse para mim que ele era traficante. Aí eu olhei para ela, eu disse, seu marido é traficante? Ela aí baixou a cabeça e fez, é. Aí a mãe, eu não sabia disso. Sabia, né? Dizer para mim que não sabia. Aí a mãe disse, não, eu não sabia disso. Aí eu olhei para ela novamente e perguntei, seu marido é traficante? Ela fez, infelizmente, doutor, é. Então, só isso que eu precisava saber. Então, quem me contou a história dele? Não foi ele. Meu relacionamento não foi com ele. A minha relação foi com a família dele. E foi quem me contratou, foi quem me ligou para mim, foi quem decidiu me contar o contexto da história, que aí eu vou comparar o contexto daquela história que eles me contaram com o contexto da história dos policiais, que também tem os comportamentos dele, baseado naquela atitude que eles fazem todos os dias, né, que estão de serviço. E aí, dentro desse contexto deles, aí eu comparo com o contexto da família para tentar tirar alguma coisa para apresentar para o juiz, para ver o que o juiz vai decidir. Que aí tem o comportamento do juiz também. Né? Então, não estamos sós. Você precisa do comportamento do outro e o outro precisa do seu comportamento para que possamos viver em sociedade. Ok, amados? Tudo bem? Tudo Todo mundo ok. entende? Professor, Pode falar, é, Eduardo. eu posso também tirar uma dúvida? Você Sim, falou algo aí que aconteceu hoje lá na empresa. Foi no caso do checklist, você já ouviu falar, né? checklist. Isso, checklist. Aí, eles agora querem fazer uma premiação para, tipo, um fazer o checklist do outro. Só que Sim. muitos estão com medo, porque o checklist se torna, ao mesmo tempo, é como para a visão dos peões, é como se fosse entregar. Um Mas só entrega que ao outro. é isso. Só que o técnico de segurança, ele falou que não, que isso é para cuidar um do outro. Mas na visão dos peões, eles não estão entendendo isso.
Mas como eu peguei a visão, eles esquecem, tipo, para evitar um acidente, entendeu? Aí agora tá Perfeito. tendo essa polêmica lá desse checklist. Excelente. Você pode ser um diferencial aí, Eduardo. Isso aí. Quando alguém disser, Eduardo, bora fazer o checklist, embora. Isso aí. Quando você for fazer o checklist, Eu falei que ia falar, mas eu não vou citar nomes. Só que ele quer que eu cite nome, mas eu não concordo em citar nomes que está sujando a imagem da pessoa, né? não. Se ele citar nome, ele já está querendo. Quando aparecer uma situação, veja bem, vocês estão estudando essa técnica de segurança. Numa situação dessa, você não precisa constranger ninguém. Né? Se por acaso, o checklist, por exemplo, dê um exemplo aí. Checklist é para quê? Para olhar se a pessoa está. Isso, tipo, sobre EPI, se a pessoa tiver sem tipo, caiu o protetor auricular, o capacete sem querer estar torto. Ele quer fazer tipo um checklist assim, você passou numa área de risco, entendeu? Tipo, tem uma máquina ali parada, passar no momento que a máquina está em movimento, fazer o checklist do colega, ele quer tipo assim. Pronto. Então, ele poderia pegar um de vocês para ser o ajudador deles. Né? Ao invés de dizer assim, olha, Eduardo, você vai fazer o checklist, você vai fazer o checklist da turma. Aí falar para o Antônio lá, Antônio, você vai fazer o checklist da turma. Ou seja, todo mundo está fazendo o checklist de todo mundo. Quando você chegar com uma situação para ele, fulano, técnico, é o seguinte, teve uma situação em que o colaborador passou embaixo de um guindaste na hora que ele estava fazendo a movimentação lá, tirando uma peça de um lugar para o outro, ou sei lá, né? Não passou, não atravessou na rua, não atravessou a rua em cima da faixa lá dentro da empresa, que às vezes tem faixa de segurança e tal, de pedestre. Ele passou fora. Mas quem foi? Você diz, não. Não, eu acredito não ser necessário eu dizer quem foi. Vamos tentar trabalhar de uma forma geral. Então, ele tem que trabalhar agora na coletividade. Ou seja, tem 10 pessoas, uma pessoa cometeu aquele ato falho. Se ele chamar aquela pessoa, ele vai estar querendo, né, prejudicar aquela pessoa, vai ser mais incisivo com aquela pessoa. Quando, na verdade, ele tem que pegar aquele exemplo que você levou para ele, sem citar nomes, e você levou um exemplo para ele, uma situação que ocorreu, mas que você chamou a pessoa, disse, não, não é assim, vamos agir dessa forma. E a pessoa aceitou, leva para ele, e ele tem que chamar todos para trabalhar aquela situação. Olha, pessoal, todo mundo sabe que não pode passar numa máquina quando ela estiver em movimento, não pode passar próximo dela. Tem lá o circuit, tem lá a faixa de isolamento e tal. Você não, todo mundo sabe que não pode passar. Aconteceu uma situação, eu não sei qual de vocês que aconteceu isso, né? Mas eu quero pedir que vocês tenham mais cuidado, tal, para isso não acontecer. O resultado disso é muito mais positivo do que ele chamar aquela pessoa específica para dizer que ela não tem que fazer isso. Entendeu, Eduardo? Entendi, Você entendi. concorda comigo? Concordo, sim. Então Isso é você. interessante, isso é bom a gente, o curso é bom que reforça, entendeu? E como vai ter as promoções, vai ser, tem as promoções lá e ele mandou fazer o curso aí, por isso que eu tô aproveitando essa barca aí, né? Pronto, e fique à vontade, né, para perguntar, para E eu para questionar. tirar dúvida, eu gosto de tirar dúvida mesmo, né? É comigo mesmo. Ok. Ok? Valeu. Ok, Alana. A Alana acho que já foi embora, está dormindo. Sim, Não, tô professor. aqui, tá ok. Ô, professor, Al- quero tirar outra dúvida aqui, mas aí é sobre o curso mesmo. No caso, vai ser todos os dias ou como vai ser os dias do curso? Na quarta-feira. O meu, na quarta-feira. Vai ser toda quarta-feira, né? Isso. Ah, entendi. É isso que eu queria saber. Pronto. Beleza? Tem outra dúvida, A mas não ser que o professor eu Elcio falo já. ele tem Hã? alguma outra situação que ele queira, né,
que eu faça, se ele quiser outro dia, também não tem problema nenhum para mim. Não, tá bom, o dia tá bom. Para mim tá bom, mas até se mudar também não tem problema, viu? Tá certo. O Ia ser horário na tá bem, pra segunda-feira. mim o horário também tá beleza. Beleza, que ia ser na segunda-feira, mas eu não pude, infelizmente, na quarta-feira não deu, na segunda-feira não deu, e aí transferimos para hoje. Tá Ok, certo. Alana? Ok, Eduardo? Ok. Ok. Então, toda quarta-feira esse curso de técnico de segurança. Eu pensei que ia ser todos os dias, mas Não, aí veja bem, essa minha aula é hoje. Eu não sei se amanhã tem outra aula, se na é isso que eu queria sexta-feira tem outra saber. aula, eu não sei. Né, não, as aulas são todas as quartas-feiras, às 9 horas. Ah, então Ah, pronto, valeu, obrigado, Alan. então vocês têm mais duas quartas-feiras para me aturar ainda. Ah, não, oxe, eu estou gostando. Eu cheguei a fazer esse curso, mas só que foi um curso básico que a empresa não aceitou. Aí esse aí tudo indica que eles vão aceitar. E eu até Então, queria falar com a Lana também, que se caso ela precisar também da área de técnico de segurança, aí o currículo eu levo lá na empresa. Que a qualquer momento vai rolar umas vagas lá. pronto. Aí. Ah, tá certo, obrigado, Mas viu? só que eles lá eles continuam, quer que continue o curso, entendeu? Eles querem que trabalhe, mas que continue no curso. O Eduardo e a Alana, né? Sim. Aproveitando que só tem Sim. nós quatro aqui, né? A escola está aí também. No caso, é só nós três, né? Leiam, né? Leiam, leiam e leiam. Esse negócio de ficar... esse comportamento coletivo que tem hoje, de WhatsApp, Instagram, não sei o quê, e Facebook, isso é um comportamento coletivo. Você vê todo mundo está numa reunião de família, vamos ser na casa de uns parentes, o que é que tem? Todo mundo sentado lá no sofá com celular na mão, né? Vai almoçar, Verdade. todo mundo na mesa com o celular na mão, almoçando, olhando o celular. Esse é um comportamento coletivo que tem estragado a família. É Né? verdade. Então, ao invés de vocês podem até estar com o celular, mas ao invés de estar olhando o Facebook, estar olhando Instagram, não digo que não olhe, não é isso não. Mas que tenha, eu quero olhar Instagram, vou olhar 10 horas da noite, 9 horas da manhã, um horário, né? Você dizer assim, vou olhar durante meia hora, 15 minutos, pronto, e acabou. E se for usar o celular, que use baixa uma planilha, baixa uma planilha não, baixa uma apostila e vai lendo ali, ó, no ônibus, lendo, no seu horário de almoço, e vai aprendendo, 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 que com isso nós melhoramos a nossa fala, nós melhoramos a nossa escrita, nós melhoramos o nosso comportamento, nós melhoramos tudo e melhoramos como pessoas também. Ok? Verdade. Ok. Ok. Perfeito? Podemos encerrar? Podemos Podemos. sim. Pronto. Então, até quarta-feira. Quarta-feira vocês trazem um bolinho, viu? Tá certo. Só quando for presencial, professor. Tá Por bom. enquanto, ficou. Tá bom. Um Mas abraço, viu? Deus Um abençoe. abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite. um bolinho, viu? Tá bom. Tá bom, boa noite aí. Fique com Boa Deus. Boa noite. noite. Tchau. 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 Tchau.